se você acha que fazer residência em cardiologia é só avaliar, fazer risco cirúrgico, prescrever beta-bloqueador, avaliar o eletrocardiograma, você está enganado. Hoje, nesse episódio, a gente vai conversar com uma residente em cardiologia e a gente vai contar um pouquinho mais sobre o dia a dia dela. Hoje com a gente está presente a Karina. A Karina, ela é residente em cardiologia, Karina Negrão Zinga. Seja bem-vinda, Karina, tudo bem? Oi, tudo bom? Bom dia. Karina, conta pra gente um pouquinho, fala primeiro assim, conta a respeito de você, quem você é, de onde que você veio, quem que você fez, que faculdade que você fez. Beleza. Então, Maristela, meu nome é Karina, né? Já me apresentei. Eu sou de Rondônia, de Porto Velho. Eu formei em 2020 no Centro Universitário São Lucas. Fiz medicina lá, formei em 2020, no período da pandemia, trabalhei bastante tempo ali com os pacientes do Covid-19, um ano e meio, mais ou menos, quase 2 anos, e eu prestei a prova para fazer residência de clínica médica, tinha prestado um ano anterior, eu não tinha passado, fiquei trabalhando, estudando mais um ano, e finalmente passei em 2021. Entrei em 2021 na residência de clínica médica, lá em Porto Velho mesmo, no Hospital de Base Doutor Ari Pinheiro. Fiz 2 anos de clínica e no último ano de clínica médica eu prestei prova para fazer cardiologia e passei aqui no Instituto de Cardiologia e Transplantes do Distrito Federal, que é onde atualmente eu estou. Estou no segundo ano da residência de cardiologia aqui e me mudei para Brasília para seguir esse caminho aí de especialização. Coisa. O que te motivou a fazer a residência em cardiologia? Já era algo que você sempre quis fazer na sua formação? Ou foi só no final, conforme você começou a trabalhar? Então, foi um caminho bem engraçado, porque durante boa parte da faculdade eu gostava muito de neurologia, tive um sonho de ser neurocirurgiã, fui para congressos, apresentava trabalhos sobre neuro. Tudo que você olhar assim, no meu currículo do começo da faculdade é sobre esse tema. E aí, no internato, eu comecei a participar de algumas atividades de monitoria em simulações realísticas, no estilo do ACLS, mais ou menos, de emergências cardiovasculares, por conta de uma liga de intensiva que eu fazia parte, de medicina intensiva que eu fazia parte, e a gente fazia simulações de atendimento de parada cardíaca, taquiarritmias, bradiarritmias, a gente fazia simulações assim, que eram muito, muito reais, a gente gostava bastante. Cara, ali eu fui criando um gosto muito grande, sabe? E comecei a fazer acompanhamento em unidades de emergência e tinha contato com essa parte, pacientes com insuficiência cardíaca avançada, ou então que chegavam agudizados. E eu comecei a tomar muito gosto, sabe? E quando eu vi, eu já estava querendo seguir por aquele caminho. E aí a cardio acabou fazendo mais sentido para mim, entendeu? E eu achei engraçado, sabe? É engraçado como a gente vai mudando as coisas que a gente vai tendo perspectiva, mas foi isso. Você da neuro foi para cardiologia e são as duas causas maiores de causa de morte, né, que a gente tem no mundo, que é, É, que é o AVC e o exatamente. infarto, né? E me fala um pouquinho, como que é o seu dia a dia de residente de cardiologia? Você pode, assim, contar, explicar mais ou menos para as pessoas que têm interesse em Sim, fazer a sim. residência de cardiologia para elas poderem entender um pouco mais? Sim. Então, primeiramente, a rotina, ela varia muito de serviço para serviço, sabe? Eu tenho contato assim com colegas que fazem cardiologia em outros serviços, como o Dante Pazanese, lá em Porto Alegre também. E assim, cada um tem uma rotina às vezes completamente diferente, sabe? Mas tudo depende de que rodízio você tá, se rodízio eu digo assim, aquele mês eu vou rodar só em ambulatório. Aí nos rodízios de ambulatório tem os ambulatórios de valvulopatia, de pré-operatório, de insuficiência cardíaca, pacientes pós-transplante, que aqui no Instituto, por ser um Instituto de Cardiologia e Transplantes, a gente também acompanha os pacientes pós-transplante cardíaco.
Aí depois, no outro mês, eu tô na unidade de terapia intensiva. Aí a nossa unidade de terapia intensiva tem o perfil pós-cirúrgico, é pós-operatório de revascularização cardíaca, pós-transplante cardíaco, e aqui a gente também transplanta fígado e rim. Então, de vez em quando, a gente também está manejando pós-transplante hepático, pós-transplante renal, mas é porque é uma característica do instituto. Não é todo instituto de cardiologia ou residência de cardiologia que vai ter isso. Serviço de hemodinâmica para a gente acompanhar cateterismo, angioplastias, procedimentos de intervenção, métodos de imagem, acompanhando ressonância, angiotomo, teste ergométrico, Holter, assim, diversos métodos de imagem, de interpretação de exames, rodízios de arritmia, rodízios de cardiopediatria. Então, assim, cada mês a gente está numa rotina diferente, de enfermaria, entendeu? Então, todo mês a gente está tendo que se adaptar. Você se acostuma com o horário, daqui a pouco você entra num rodízio que você tem que ir bem mais cedo do que no outro, entendeu? Então, assim, você vai tendo que todo mês adaptar a sua rotina conforme aquilo, entendeu? Tem uma base, né, que tem a parte teórica, mas a parte prática vai depender muito do local onde você está fazendo a residência. Isso. A gente sempre tem aulas fixas teóricas, organizado as aulas. Nós temos seminários, que são aulas com temas da cardiologia que a gente discute toda semana, e a gente sempre tem um dia para discussão de casos clínicos. A gente pega um caso interessante, ou do ambulatório, da enfermaria, assim, de qualquer setor que seja um caso legal para discutir, para conversar ali com os chefes, a gente chama os staffs que participaram daquilo. A gente tem o nosso preceptor, que é o doutor Guilherme, que faz a mediação, e toda semana a gente discute isso. Isso são aulas fixas que a gente tem, independente de onde você está ou não passando, entendeu? Mas aí a parte prática vai variar todo mês, dependendo de onde você está. E aí, no caso, também, no instituto, vocês são referência em cardiologia pediátrica, né? Vocês atendem muito? É uma aula teórica ou é uma abrangência maior por você ser centro? Então, na verdade, assim, nós temos porque assim, o instituto ele não é só referência em cardiopediatria, assim, tem cardiopediatria, mas também tem transplante cardíaco, também tem insuficiência cardíaca avançada, entendeu? Tem arritmologia, então, em vários setores, o hospital ele tem, assim, uma importância e tem uma abrangência bem grande. Mas na cardiopediatria é bem forte também. Tem, por exemplo, um ambulatório só de cardiopediatria. Esse mês é o meu rodízio de cardiopediatria, então a gente passa e vê os pacientes. Tem a UTI, onde eles recebem e fazem as cirurgias, o pós-operatório das cirurgias cardiopediátricas, né? E a enfermaria também, onde eles dão seguimento nesses pacientes de pós-operatório. Porque a gente sempre ouviu falar, né, que Eu não, residência, a carga de plantão é bem puxada. É isso mesmo? Ou dá para dividir com a vida particular? Tem vida particular junto? a gente tenta, né? Como é que eu posso explicar? A rotina de plantões noturnos, né, que geralmente é o que acaba sobrecarregando a gente assim no dia a dia, ela é puxada, não é fácil. Os pacientes aqui do hospital, tanto nossos plantões aqui são na unidade de terapia intensiva e na nossa unidade de emergência, que é a unidade doutorácica. E assim, os plantões, tanto em um quanto o outro, a gente recebe pacientes muito graves. A gente tem um perfil de pacientes assim muito diferente da maioria dos hospitais, que querendo ou não, é um setor extremamente especializado. Então, para cá, acabam vindo uns casos muito graves, muito assim, digamos que fora, em que você tem que ter um pensamento fora da caixinha para tomada de decisões, entendeu? Que não tem como você engessar aquela conduta. E os plantões costumam ser bem puxados, é aquela coisa assim que você, no máximo, descansa um pouquinho,
Você está ali junto com o plantonista, manejando aquele paciente mais grave, aí você tem que ligar, entrar em contato com um especialista para tentar resolver, para vir, para intervir, para não intervir. Então, assim, é bem dinâmico, sabe? Na UTI, os pacientes chegam de pós-operatório, então, às vezes, pós-transplante cardíaco, com assim um choque vasoplégico muito grave, a gente tem que ficar aumentando, diminuindo droga vasoativa de madrugada, estabilizando. Às vezes, o paciente entra em ECMO, né, em assistência ventricular, e a gente tem que ficar junto com o plantonista ali ajustando, mexendo. Então, assim, é bem, bem puxado. Você fica assim no outro dia exausto. Quando você chega em casa, você capota, você fica destruído. Você não dá conta de fazer praticamente nada. Mas, assim, isso é uma coisa que eu gosto muito aqui no Instituto, que aqui não tem aquela cultura de exceder extremamente a carga horária do residente, sabe? A gente tem uma carga horária que eu considero equilibrada. Eu já ouvi de outras instituições que a sobrecarga de plantões noturnos é muito maior do que é o ideal, né, para o residente. E aqui eu acho que isso é bem equilibrado. É cansativo, não é fácil, mas eu acho que fica assim relativamente justo, sabe? E você falou, né, naquela parte do treinamento, das ligas, que você teve as simulações realísticas igual tem no CLS. Isso acontece bastante no atendimento aí na residência? Tem muito paciente que tem parada cardíaca, que você tem que ficar fazendo reanimação? Olha, é o tempo todo, na verdade. Na residência eu já tinha tido antes da residência de cardiovivência, com parada cardíaca, com manejo de taquiarritmias, bradiarritmias, acaba sendo a base do ACLS, né? Mas, assim, na residência de cardio, a gente está trabalhando com especialidades. Então, a gente maneja essas emergências, mas a gente percebe que aqui, desses acaba assim fugindo totalmente, não totalmente, mas a gente às vezes olha com um olhar diferente alguns pacientes para definir o que a gente vai fazer de conduta, sabe? Porque, querendo ou não, o ACLS é ótimo. Eu acho que assim, ele treina milhares de pessoas, mas dependendo da pessoa, ela fica muito engessada para aquilo ali, sabe? Ela acaba botando uma viseira e algumas coisas, às vezes, a pessoa não vê para levar em consideração em escolher um antiarrítmico que vai usar, ou se aquele paciente tem ou não que ser cardiovertido, entendeu? E aqui a gente perde o medo. Quando o paciente tem que cardioverter, a gente cardioverte. Quando tem que chocar, a gente choca. Quando tem que entrar com medicação, a gente medica, entendeu? Decide o que vai fazer. É bem assim, só que é muito bem discutido, a gente aprofunda, entende? Acho que isso que acaba sendo um pouco o diferencial da residência de cardio. Vai ficando mais especialista mesmo, né? Então você consegue ter aquela visão do paciente, avaliar tudo aquilo, né? E me fala uma coisa, teve algum caso que você atendeu nesse período todo que te marcou bastante, que você falou assim, nossa, isso foi muito desafiante? Sim. Olha, assim, eu acho que inclusive bem recente, já sim, tem diversos casos, né, que a gente acaba da residência de clínica, eu tive, mas assim, daqui na residência de cardio, eu acho que o caso que mais me marcou foi um caso recente de uma paciente que nem era uma paciente cardiológica, porque a nossa unidade de emergência, ela acaba recebendo também as emergências dos setores, por exemplo, transplante de medula óssea, transplante renal, transplante hepático, entendeu? Então a gente acaba recebendo. É claro que, por ser um serviço de cardiologia, mais de 90% das nossas emergências ou intercorrências são cardiológicas. Mas nessa situação específica, foi uma paciente que tinha feito recentemente um transplante de medula óssea. Ela estava, eu acho que no 8º dia de transplante, e me chamaram de madrugada para avaliar essa paciente. E era um final de semana que eu tinha feito uma troca com os colegas da residência e eu ia fazer noite e também iria ficar durante o dia na unidade de emergência. E aí eu fui chamada por volta de 5 horas para avaliar essa paciente, ela estava muito rebaixada
tive que encaminhar de urgência para tomografia. Ela teve um sangramento cerebral muito importante, muito grave, uma hemorragia intraparenquimatosa assim, absurda, e a parte neurológica dela piorou assim muito rápido. E foi uma coisa muito que me impactou muito, não pela paciente, porque infelizmente ela teve um desfecho ruim, né? Ela foi a óbito alguns dias depois. Mas o que me impactou naquela situação foi a minha relação com os familiares dela. Ela era jovem, tinha acho que 35, 40 anos, e a mãe estava com ela quando eu fui lá a primeira vez, depois o esposo chegou, e o esposo dela era assim, não era assim muito mais velho do que o meu, sabe? Então eles ficaram extremamente preocupados, eles estavam com muito medo, e em toda a situação do desenrolar, porque eu acabei acompanhando o caso depois durante a semana, a minha relação com a família foi muito boa, mesmo diante de uma situação muito grave, muito trágica, sabe? E eu percebi assim que eles eles, eles gostavam que eu escutava, eu entendia as preocupações ou os medos deles. Eu estava ali, eles viam que eu estava ali, que eu estava dando suporte, que eu estava dando assistência, que eu estava me esforçando para tentar dar o melhor que a gente tinha ali disponível, entendeu? E isso também é ser médico, isso também é ser cardiologista, sabe? Nem sempre a gente vai conseguir salvar a vida, nem sempre a gente vai conseguir trazer aquele familiar de volta para aquela família, mas também faz parte da nossa função dar o maior suporte que a gente puder para que aquela família entenda e seja o mais confortável possível diante de tudo que está acontecendo. Né? É o paciente, mas tem a família toda, né, junto. E aí, por mais que a gente tá ali atendendo o paciente, mas tem tem pessoal que tá próximo, né? É a empatia mesmo do profissional com toda a situação, né? Sim, com certeza. E me fala assim, na sua rotina, o que é mais desafiador no dia a dia, na rotina do aluno de residência de cardiologia? Acho que essa de todas as perguntas é a mais fácil, que eu acho que, assim, com certeza é conciliar vida pessoal com a rotina da residência, sabe? A gente se cobra muito, acho que acaba que as mulheres acabam cobrando um pouco mais disso, eu percebo, de, assim, a casa fica bagunçada, a louça acumula, a roupa tá no varal e você esqueceu lá 2, 3, 4, às vezes 5 dias e você não tira a roupa do varal, não guarda, enfim. E, cara, depois você vai aprendendo que tá tudo bem, sabe? As coisas não precisam ser perfeitas, ainda mais no momento desse em que você escolheu estar fazendo algo que toma, porque assim, 60 horas semanais é um tempo muito grande da nossa vida. Quando a gente entra de férias, a gente sente esse impacto dessa carga horária, em como assim a nossa vida fica enxuta, entendeu? E é isso, a gente tem que tentar fazer o melhor, mas a gente também não pode ficar se cobrando, entendeu? Quando dá para deixar tudo organizado, você deixa, quando não der, tá tudo bem, deixa a vida seguir. Meu marido me ajuda muito, eu não tenho do que reclamar, sabe? Mas ele também trabalha, ele também tem que fazer as coisas dele, e então a gente vai se organizando da forma como pode. Né? Porque mulher já se sobrecarrega, né? Porque a gente acha que tem que dar conta de tudo e não tem que ser desse jeito, né? Mas, infelizmente, né? Exatamente, você não precisa, assim, fazer aquilo ali 100%. E se cobrar disso, só vai fazer com que você vira, vai entrar em, vai ficar ansiosa, você vai pensar, quando você estiver na residência, você vai ficar pensando nas coisas de casa, quando você estiver em casa, você vai pensar nas coisas da residência, e nada, tudo se mistura e você acaba não fazendo nada, entendeu? E assim, esse seria até um ponto de que poderíamos considerar talvez um erro do residente. E você teria mais alguns outros erros que você, na sua visão, pode falar? Que assim, o profissional recém-formado que quer começar a fazer a residência de cardiologia, qual que é a dificuldade que você vê que eles podem enfrentar?
Que se você fala assim, ah, não, eu fazia assim, mas eu vi que não estava certo, pode ser considerado um erro e eu posso melhorar e deixar de fazer isso? Uhum. Assim, eu acho que em relação à conduta, é muito difícil a gente ter esse tato, sabe? Mas assim, o que eu percebo muitas vezes é que, por exemplo, quando você é recém-formado, um exemplo, você trabalha às vezes num serviço de emergência que você recebe de tudo, você não vai receber só cardiologia, você vai receber emergências ginecológicas, você vai receber emergências nefrológicas, enfim, neurológicas, entendeu? E às vezes você está lidando com tudo aquilo ao mesmo tempo, às vezes não, na maioria das vezes. E eu vejo os meus amigos que trabalham em UPA, o quanto eles são sobrecarregados com esse excesso de coisas, porque uma hora você está aqui manejando um paciente com infarto, daqui a pouco chega um paciente com uma hemorragia digestiva alta, aí você está prescrevendo o sangue do paciente da hemorragia digestiva alta, chega o paciente do AVC, entendeu? Então, assim, o que eu vou priorizar, o que eu preciso fazer, como é que eu vou lidar com todas essas situações que são extremamente graves ao mesmo tempo, entendeu? Então isso deixa assim a pessoa completamente cansada. E o que acaba acontecendo? Ela não consegue direcionar. E aí eu acho que é aí que é o momento assim mais um momento mais importante, é o que eu preciso fazer, qual que é a conduta mais importante que eu tenho que fazer do paciente do infarto, qual que é a conduta mais importante que eu tenho que fazer do paciente de hemorragia digestiva, qual que é a do paciente, entendeu? Justamente para eu ter noção, não, eu tenho que resolver isso aqui, aí eu vou para o outro, eu resolvo isso daqui, vou para o próximo, entendeu? Até eu tentando eliminar essas coisas. Mas isso falta muito, você demora a ter isso, sabe? Eu acho que a residência, ela te dá um pouco desse feeling, entendeu? Do que eu preciso selecionar, de como que eu vou direcionar aquelas situações extremamente graves, entendeu? E uma outra coisa que eu vejo muito é que muitos colegas não sabem o que na história clínica do paciente, a gente nem está pedindo assim, para você interpretar um eletro, para você me mandar o eletro, não, eu só quero saber a história do paciente, entendeu? Às vezes eles não sabem que é importante para mim saber que aquele paciente é tabagista ou que aquele paciente é diabético, insulino independente, por que eu preciso saber que é um paciente que já usa estatina ou AS, entendeu? Então, assim, eu preciso de informações. E às vezes eles só vêm, mandam um eletro, mas e aí, gente? É a história do paciente? Como é que é a dor do peito? Quais são as características? Irradia, não irradia? Qual que é o tipo da dor, entendeu? Então, tudo isso, às vezes, não é necessário que você seja um especialista para saber. Só que na hora você está tão cansado, você está tão sobrecarregado com tantas outras coisas acontecendo, a gente acaba deixando de trazer isso, sabe? A gente tem aqui em Brasília um protocolo chamado Protocolo Sprint, que é um protocolo que oferece um suporte remoto para hospitais que não têm assim cardiologistas de plantão ou para discutir casos. E a gente eles mandam por um aplicativo no celular aqui do setor de emergência os eletros, e às vezes a gente assim, não é uma coisa engessada, às vezes a gente fica na dúvida sobre aquele eletro. E aí a gente fala, gente, mas e a história do paciente? Ele tem comorbidades? Qual que é a idade? Assim, tudo isso vai importar porque vai mudar a nossa conduta lá na frente, vai mudar qual medicação a gente vai escolher, qual que é a dose, se não tem contraindicação, entendeu? Então, às vezes falta um pouco isso. Ah, de comorbidade, né? Porque se você tiver um eletro de um paciente de uma idade e você pode pensar que é eletro de um paciente mais de idade, né? Quando vê um jovem, isso muda totalmente, né? A conduta que você deve fazer. Aqui Isso em e São Paulo a gente não também só isso, tem. mas até. Aqui em São Paulo a gente tem a Rede Super, Desculpa, que que o também é bem negócio aqui não é. parecida. Que tem essa Uhum. avaliação do eletro também, a distância é bem interessante. Isso, é exatamente isso. Na verdade, é um protocolo para infarto com supra, né? Né? Para você, assim, definir trombólise ou definir se o paciente tem indicação de angioplastia de resgate, entendeu? E aí, se a gente define, não, é trombólise, a gente já manda qual que é a dose, o que vai fazer, quais são as condutas pós, entendeu? Para reavaliação, se o paciente vai ter dor refratária. E aí a gente fica ali definindo isso.
E é muito bom porque a gente tem contato assim com vários eletros diferentes, de vários locais, vários perfis de pacientes diferentes, entendeu? E é legal você ter aquela sensação que está ajudando outra pessoa que está ali, às vezes, desesperada, que não sabe o que fazer com aquele paciente. Mas, ao mesmo tempo, às vezes, a gente também precisa um pouco da troca, entendeu? A história do paciente é muito importante, né? Que nem você falou, não adianta nada. Você precisa saber se o paciente tem alguma comorbidade mesmo, né? Que aí isso vai adiantar bastante. E me fala uma coisa, a cardiologia hoje no Brasil, como que você vê? Qual que é a sua visão da cardiologia no Brasil? Você acha que tem muitas áreas de atuação? Você acha que teve uma melhora nesses últimos anos? Ou ela continua mais padrão mesmo? Assim, a gente vem passando por muitas mudanças, né, no perfil, assim, não só da cardiologia, mas de médicos. Assim, eu percebo que um padrão que não só os cardios, mas os outros médicos estão seguindo muito é essa priorização de uma melhora no estilo de vida, promover saúde, promover esportes, emagrecimento. Enfim, eu percebo que atualmente a moda, digamos assim, o que as pessoas mais estão visando é isso, sabe? Mas tudo é muito dinâmico, o tempo todo está mudando, o tempo todo está variando. Na cardio, a gente tem várias áreas assim de atuação, tem valvulopatia, insuficiência cardíaca, hemodinâmica, para quem gosta assim de intervenção, né, de uma coisa mais, digamos que com emoção, mas assim, nesse sentido tem a hemodinâmica, tem também a cardiopediatria, enfim, a gente tem várias áreas de subespecialidade e a de coronária, principalmente, né, que querendo ou não acaba sendo o carro-chefe da cardiologia, mas assim, uma coisa que eu vejo é que a gente não, eu acho que dificilmente a gente vai deixar de ter área de atuação. Uma vez brincaram comigo assim, se você bater numa árvore, caem 10 cardiologistas de um lado e 10 do outro. Mas, ao mesmo tempo, eu falo assim, cara, mas eu não vejo um cardiologista também desempregado, aquele cara que foi para a residência, que se formou bem, que se desenvolveu bem na residência, fez os contatos, o cara já sai com uma proposta de emprego, ele já sai assim com algo definido para tentar fazer quando ele voltar para a cidade dele, ou se ele vai ficar lá onde ele se formou, entendeu? E, assim, muito difícil, eu ainda não ouvi falar, a gente tem contato, a gente conversa, sabe? Eu tive staffs quando eu estava na residência de clínica médica que tinham formado recentemente na cardiologia e eles conseguiram se inserir no mercado lá na minha cidade, são ótimos cardiologistas, inclusive, que foram meus chefes lá. Então, assim, isso é muito dinâmico, o tempo todo acontece, mas você consegue em algum momento se inserir, mas é aquela coisa, você tem que mostrar que você não está ali na residência só para cumprir carga horária ou não, você tem que estar ali, estar dedicado, você está de olho no seu paciente, você está manejando e os preceptores olham isso, eles veem que você tem um cuidado com o paciente, entendeu? Então, aquilo ali é quase que uma entrevista de emprego de 2 anos, porque se em 2 anos a pessoa está vivendo contigo, ela ganha confiança em você, sabe? Então, quando você sai, ela já fala, você não quer trabalhar ali comigo na minha UTI, ou então, sei lá, no meu ambulatório, entendeu? Então, todo mundo fala que acaba que isso acontece em algum momento, entendeu? Quando você pensou em fazer residência, que você falou, né, que você prestou a residência de clínica, não conseguiu, depois você prestou de novo e passou. Me conta como que a pessoa tem que se preparar para poder fazer a residência, porque tem cursos, né, que contam pontos para o dia, né, da inscrição, o estudo. Me fala um pouquinho a respeito disso. Sim. Então, eu sempre fiz cursinho, eu comecei a fazer cursinho já quando eu estava na faculdade, sabe? Quando eu entrei no internato ali, eu fazia os cursinhos, assistia às aulas, mas assim, no meu primeiro ano mesmo, eu não passei porque eu não me dediquei tanto, eu comecei a trabalhar, acabei trabalhando muito naquele período, mas eu acabei não passando por isso, eu acabei desfocando. Mas no outro ano eu falei que eu queria aquilo e aí eu foquei em fazer questão. Eu vi que eu precisava
aprender aquele estilo de questão daquela banca específica que eu ia fazer, entendeu? E fazia, resolvia a questão, via os comentários das questões que eu errava. E assim, isso eu acho que foi a principal dica que eu vejo, todo mundo fala, mas assim, quando eu fiz, eu percebi que realmente deu certo. Você fazer questão é a melhor forma de você estudar para um concurso, para uma prova de residência médica, entendeu? Você, assim, melhora absurdamente o seu desenvolvimento e você aprende muito mais e também é uma coisa mais dinâmica, sabe? É menos passivo. Então, fazer os cursinhos preparatórios que você fala. Isso. Aí, assim, o que eu fazia? Eu geralmente me cadastrava em algum cursinho que oferecesse mais o banco de questões, entendeu? Que era o que mais me interessava. Dificilmente eu assistia tantas aulas, eu assistia as aulas dos assuntos que eu errava mais, ou que eu tinha mais dúvida, ou não tinha tanto contato, sabe? E aí sentava e resolvia a questão. Porque você, resolvendo questão, sei lá, em um dia você consegue ter contato com 10, 15 temas diferentes, e você revisa rapidamente e relembra pontos importantes daqueles temas, entendeu? Então, eu acho que é a melhor forma de estudar para a prova, assim mesmo. E você acha que nem se você se formou, né, começou a trabalhar, você acha que é válido o aluno terminar a graduação, já pegar plantão para ter experiência, ou entrar direto, já ir tentar direto uma residência? Isso depende muito. Assim, todo mundo que me pergunta isso, eu falo assim, cara, você tem pai e mãe que vai te sustentar na residência, que vai te dar casa, comida, roupa lavada, e você vai precisar se dedicar só para a residência? Vou. Então, entra direto na residência e vai embora, entendeu? Agora, se você precisa do trabalho, você precisa, assim, juntar uma grana, se você precisa ajudar a sua família, entendeu? Ou então, assim, se você quer ganhar uma experiência, cara, pode trabalhar, trabalha, entra, fica um ano, dois que precise para você se organizar financeiramente, entendeu? Isso acabou acontecendo comigo e eu, inclusive, até agradeço. Se eu tivesse passado no primeiro ano, eu teria feito a residência, eu teria entrado também, mas ao mesmo tempo eu considerei que para mim foi muito bom esse período que eu trabalhei, porque eu senti assim que até na residência eu tinha mais segurança em tomar condutas ou então ditar, sabe? Quando eu precisava assim, olha, doutor, quando eu não concordava com uma conduta, entendeu? Então você ganha um pouco de confiança trabalhando por conta, mas ao mesmo tempo chega um momento em que você vai estagnando. E esse é que é o maior medo, eu acho, que atual de quem faz medicina ou então de quem entra numa residência. É de você ficar estagnado, de você parar de ter aquela curva de ganho de conhecimento, entendeu? Porque você nunca pode pensar que você já sabe tudo sobre alguma coisa. Porque é esse momento que você para de aprender e aí você se acomoda, entendeu? E esses quase 2 anos trabalhando para mim foram muito bons. Eu consegui me estabilizar financeiramente para entrar na residência e foram excelentes. Mas aí tem um perigo muito grande que é justamente a contrapartida, que é você tem que saber se você vai ser uma pessoa que vai conseguir estabelecer uma meta e, por exemplo, você vai conseguir separar um tempo para estudar, para se dedicar, para você passar numa residência e juntar o dinheiro para quando você entrar na residência você conseguir se manter. Porque nem sempre na residência a gente consegue trabalhar. Você às vezes consegue dar um ou outro plantão extra, mas dependendo do seu serviço, você às vezes tem mês que você não trabalha. E você vai ficar só com a bolsa. E, infelizmente, atualmente, só a bolsa você não consegue, assim, se sustentar com 100%. Você precisa de um ou outro plantão para ir manejando. E era o que acontecia. Os meses que eu não conseguia trabalhar, eu tirava da minha reserva, entendeu? E tudo depende do seu momento, da sua situação financeira, entendeu? Do seu suporte familiar, se você tem ou se você não tem um suporte familiar, ou de um companheiro, companheira, entendeu? É isso. Seria a pessoa fazer um planejamento
para poder pensar certinho, né? Então, ó, vou me planejar, vou fazer tanto de plantões, vou deixar uma reserva para depois poder, enquanto isso, ir estudando também, né, para poder prestar a residência. E aí você ter aquele suporte na hora, Isso. porque a cardiologia são 2 anos, né? Mas tem outros que são mais tempo e realmente, né? A bolsa para residência não supre todos os gastos, né? Isso. Então você fala assim que se você tivesse que dar uma dica para alguém fazer um planejamento financeiro. Se planeje. Se planejar, é isso. Tudo é planejamento, tudo é organização, infelizmente. Ah, mas eu não sou organizado, eu não sou. Aprende a ser. Hoje em dia, com inteligência artificial, com tantas ferramentas que a gente tem disponível, tem gente que tem planilhas online para você ver, tem pessoas que compartilham a experiência de vida delas nas redes sociais, entendeu? Eu fiz muito isso. Eu pesquisei pessoas que faziam a residência que eu queria fazer, eu falava com os colegas que fizeram residência na minha cidade, entendeu? Via qual que era, perguntava da história de vida, como que tinha feito, e cara, você vai aprender. Não, eu acho que essa pessoa aqui teve uma situação mais ou menos parecida comigo e ela fez assim, deu certo, eu acho que eu vou seguir por esse caminho, entendeu? E é isso, você tem que conversar, você tem que sair dali e falar, não, e aí, como é que é a residência, como é que é a rotina, como é que você se organizou para estar ali, entendeu? Você se organizou, se não se organizou, e com isso você vai traçando o seu próprio plano, entendeu? Que foi pelo menos o que eu fiz e, cara, para mim deu muito certo. Eu não passei perrengue, assim, financeiro durante a residência de clínica, eu consegui, assim, me dedicar para a residência, quando podia eu trabalhava, quando não dava eu não fazia plantão, e a vida seguia assim, e assim segue até hoje, na verdade, entendeu? É claro que quando eu me mudei para Brasília, a parte financeira pesou um pouco, porque eu tive custos da mudança, mas depois de um tempo eu consegui me reorganizar novamente, sabe? Mas é isso, é planejamento. É tirar aquilo ali da linha do imaginário, botar no papel e traçar uma coisa que você quer fazer para você alcançar aquilo. Se você tivesse que. Teria alguma coisa que você fala assim: se eu soubesse disso lá atrás, eu teria feito diferente. Olha, eu vou ser muito, muito sincera. Às vezes eu penso nisso, mas eu não consigo pensar nisso, porque tudo o que aconteceu lá atrás, ou se eu tivesse feito alguma coisa diferente lá atrás, talvez eu não estivesse onde eu estou hoje, entende? Então, todos os erros, todos os acertos, tudo o que eu construí de conhecer pessoas, das ligas que eu entrei, das ligas que eu saí, as que deram certo, as que deram errado, os trabalhos que eu apresentei, tudo me trouxe algum aprendizado e me trouxe onde eu estou hoje. E hoje eu me considero uma pessoa muito satisfeita e realizada, sabe? Nas coisas que eu tenho conquistado, nas coisas onde eu estou inserida, no serviço de residência que eu estou atualmente, eu sou assim muito, muito orgulhosa aqui do Instituto. Então, talvez se eu tivesse feito alguma coisa diferente, eu não estaria aqui hoje. Mas se eu pudesse dar um conselho, por exemplo, para a Karina lá de trás, eu só falaria para não me cobrar tanto. Que as coisas elas acontecem no tempo delas e para respirar um pouco mais de calma que tudo vai fluir da forma como tem que ser. Tá certo. E então, assim, para a gente fechar, Karina, você consegue resumir em uma frase, uma palavra, o que é ser cardiologista hoje no Brasil? Olha, eu não diria ser cardiologista, mas assim, o residente ele é resistente. Eu acho que é isso. Eu acho que serve para os dois, porque se você não resistir, se você não se fixar, infelizmente a gente não consegue andar com a vida. Então, você tá ali todo dia, você apanha um dia, cai, no outro você levanta e você volta como se nada tivesse acontecido, e assim o barco segue. Então, né, não desistir, continuar estudando, continuar trabalhando, se atualizando. Não, tá certo. Exatamente isso.
Tá. Karina, eu quero agradecer bastante a sua participação. Acho que tirou várias, assim, a gente trouxe à tona algumas questões que ficariam meio sem a pessoa, assim, sem o conhecimento, né? Então, a gente trouxe um conhecimento para quem tem intenção de fazer a residência de cardiologia. Saber, então, que, como a gente tinha falado, a residência da cardiologia, para você fazer a residência de cardiologia, hoje você tem que fazer antes, né, a residência de clínica médica. E são 2 anos que você falou, né? 2 anos de clínica médica e depois você faz mais 2 anos de cardiologia, certo? Isso. E dependendo se você quiser fazer uma sub, são mais 2 anos. Mais 2 anos, tá certo. Então, eu agradeço bastante, tá? A sua participação, foi muito gostoso esse bate-papo e saber um pouquinho mais do seu dia a dia. Espero que a gente possa se reencontrar. Eu que agradeço. Espero que a gente possa se reencontrar agora pessoalmente, né? Não à distância, quando ou eu for para aí ou você vier para cá. Com certeza. Eu vou ficar muito feliz, fiquei muito feliz com esse convite, gostei bastante, primeiro podcast que eu participo, e de falar de uma coisa que eu gosto muito, né? Que é de estar na residência. Não, assim, é difícil, não é fácil, mas foi uma escolha que eu fiz para minha vida que fez muita diferença na minha atuação profissional e foi uma das melhores decisões, com certeza. E é o que eu falo para todo mundo: se você quer ser um bom médico, não estou falando que você quer ser rico, não. Se você quer ser um bom médico, a residência com certeza é o melhor caminho. Tá certo, então. Então, para você que ficou com a gente até Muito agora. Obrigada, tá? Obrigada, Karina. E para você que ficou com a gente até agora e que quer fazer parte dessa rede, que quer cada vez mais conhecer, se aperfeiçoar, estudar e continuar atendendo de um modo melhor possível os nossos pacientes, continue acompanhando os nossos próximos podcasts e até a próxima.